Boa noite, irmãos. Hoje é dia 9 de novembro de 2025, 18 horas e 1 minuto. Estamos dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos, nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br e o nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma pequena reflexão sobre a característica do cristão, né? Porque o cristão, às vezes a gente pensa assim, né? O cristão, ele tem que marcar a sua presença ou ele tem que ser meio invisível para não incomodar ninguém, né? O cristão, ele tem que ser meio apagadinho, ficar lá no cantinho para ninguém vê-lo, só em oração, ou ele tem que, de alguma maneira, ser proativo no ambiente onde ele está, né? O cristão, ele tem que ser conhecido por ser cristão, ou ninguém tem que notar a presença dele, falar, nossa, ele era crente, não sabia, convivi com ele 20 anos aqui no trabalho e não sabia que ele era crente. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar, né? Porque atualmente existe uma certa perseguição, né, ao cristianismo. Não sei se atualmente ou se sempre teve, mas agora está sendo muito exacerbado, né? Porque o cristão, ele é tido como uma pessoa retrógrada, uma pessoa que segue uma religião que persegue mulheres, que uma pessoa que não quer se divertir, uma pessoa que quer dar uma de certinho. Então, existe uma certa perseguição, ou uma perseguição ou velada, né? Ninguém percebe, mas manda umas indiretinhas, né? Ou uma perseguição bem clara, né? Inclusive, vocês devem estar ouvindo, né, na imprensa, né, a grande perseguição com mortes que está sendo feito por aqueles islâmicos meio comunistas lá da Nigéria, né? E eles estão matando milhares de cristãos, né? Porque aqueles cristãos incomodam, né? É a luz que está incomodando as trevas, né? E aí a gente pensa, como crente deve se portar, né? Eu também estava ouvindo hoje, eu não sei para quem que eu mandei, acho que eu não consegui mandar, me mandaram um post muito interessante, de um pastor que foi para a Venezuela, né? Até ele falou que foi bem difícil ele entrar na Venezuela, ele não conseguiu entrar como pastor do Brasil para a Venezuela, ele teve que ir até o Panamá, para do Panamá ele entrar na Venezuela, né? Porque os cristãos lá na Venezuela também estão sendo muito perseguidos, porque a gente sabe que todo governo ditatorial de esquerda, geralmente o governo ditatorial é de esquerda, né? Tem uns que se a gente pensar, né, Rússia, China, que são os maiores governos ditatoriais, na Rússia existe um governo de esquerda que a religião é mais ou menos permitida, mas dentro de uns certos moldes, né? E na China é totalmente perseguida, na Coreia do Norte, que também é um país ditatorial, de esquerda, também existe uma perseguição enorme aos cristãos, né? E tanto esse pastor que foi lá para a Venezuela, como uma senhora que vocês devem ter ouvido ela falando
quando tem o Kim Jong-un, como é que é, na Coreia, né, da Coreia do Norte, os dois falaram que antes desses governos entrar, eles eram muito populistas, prometiam liberdade de religião, prometiam assim o céu aqui na Terra, né? Gás de graça, passagem de ônibus de graça, tipo bolsas, Bolsa Família. Então, existiam, e você vai ter a liberdade, você. Tanto assim que esses governos, muitas vezes, eles põem o nome da nação de República Popular, de República Democrática, porque existe uma certa propaganda enganosa, né? Então, esse que foi na Venezuela, ele está alertando muito, irmãos. E agora ele está falando que as igrejas lá, elas são tão perseguidas que é obrigatório ter na igreja, lá no altar da igreja, no púlpito, uma foto bem grande do Maduro, né? E as pessoas não podem falar nada, não podem falar nada sobre o governo, porque senão a pessoa some, né? Mas aqui agora falando do Brasil, aqui no Brasil, irmãos, a gente ainda pode falar com um certo cuidado, né? Ainda pode falar de Jesus, de religião, a gente pode testemunhar, né? Por exemplo, eu estava numa fila de um banco essa semana, né? E aí as pessoas começam a falar de doença, de morte, principalmente aqueles velhinhos, né? Que eu sou velhinha também, e ficarem falando de morte, e as pessoas assim, é natural do ser humano, né? O apego à vida, isso daí é natural, irmão. Se as pessoas não fossem apegadas à vida, nem existia o homem mais, né? Então, esse apego à vida é uma coisa natural e boa, né? A sua autopreservação. E aí eu comecei a falar, né, que a gente tem que estar preparada quando a gente morrer, que a vida não é só aqui, que vai existir um julgamento e Jesus vai vir julgar. E quando a gente morrer, a gente vai estar adormecido, esperando a volta de Cristo. E Cristo, quando vier, ele vai julgar as pessoas, né? Então, aí um homem falou assim para mim: você é espírita? Eu falei: não, eu não estou falando em outras vidas, estou falando uma vida só. Falei: eu sou cristã, eu sou crente, sou evangélica, eu falei para ele, né? E aí depois a gente continuou o assunto, porque eu acabei chegando 1 hora antes do banco abrir, tá? Porque eu estava numa agência no interior, onde as agências não abrem às 10 horas, abrem às 11. Aí eu fiquei 1 hora lá em pé na fila, mas tudo bem. E aí eu fico pensando, a gente tem que marcar presença onde a gente está, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda tem essa oportunidade. A gente vai ser vítima de chacota? Sim. A gente vai ser vítima de bullying, né? Sim. A gente vai ser vítima, talvez, de algumas pessoas se afastarem? Sim. Mas a gente aqui, irmãos, é mandamento de Jesus. A gente não pode ser indiferente, não pode ser quietinho, não pode ficar despercebidos enquanto cristãos, enquanto crentes. Nós temos que ser sal. E o sal é o tipo de alimento que tem uma personalidade própria. Ninguém confunde sal com, vamos falar entre temperos, ninguém confunde o sal com orégano, com pimenta, com açúcar, ninguém. O sal é sal, ele não muda. E o sal, ele é necessário num alimento, né? Então,
quando você vai comer um alimento não tem sal, ele fica muito esquisito, né? Então, tem que existir esse tempero principal, que é o sal. O sal também, ele tem uma propriedade de evitar contaminação, vamos dizer assim. Você vê quem é do norte e está cansado de ver salgar peixe para conservação ou salgar carne para conservação, porque o sal também tem essa função, ele não deixa crescer bicho, crescer podridão, né? E outra coisa que o sal faz, ele, irmãos, isso aí é bem interessante. O sal, por exemplo, se você comer um prato, vou dar assim, um outro exemplo de comida. Se você comer uma muqueca de peixe, aí você vai ver lá o tomate, você vai ver a cebola, o pimentão, o coentro, o peixe, você vai ver tudo lá. Só que o sal você não vê, mas ele está lá. Porque se ele não tiver, aquela moqueca vai ficar muito ruim, né? Então, o que acontece com o sal? É como se fosse assim, ele não aparece. E quem não aparece, o que é? É uma pessoa humilde, né? Ela faz as coisas assim, sem aparecer muito. É uma característica do sal também, né? E da mesma maneira que a Bíblia fala que nós temos que ser sal, nós temos que ter presença, nós temos que ter personalidade, nós temos que fazer a diferença onde a gente está. Outra coisa também que a Bíblia fala, até queria que o pastor abrisse o Word em Mateus 5. Outra coisa que a Bíblia fala é que nós temos que ser luz. A Bíblia fala assim, olha, ninguém pega a luz e coloca dentro de um cesto fechado. Que esse cesto fechado, antigamente, se chamava alqueire. É um cesto bem grande, eu li que cabe 36 litros lá dentro. Era um cesto que eles guardavam componentes agrícolas, né? Grãos, essas coisas. Então, a Bíblia fala, olha, você tem que ser uma luz que não fica fechada dentro de um vaso. Você tem que ser uma luz que se coloque lá no velador, porque você tem que refletir a luz de Cristo. Então, irmãos, isso aí envolve exposição. O crente ele tem que se expor. Mateus 5:13, pastor. Mateus 5:13. Então, eu vou ler para os irmãos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, olha que interessante isso. Tem igrejas que põem lá sal para as pessoas pisar em cima, que é um ritual meio ligado com macumba, essas coisas, né? Pisar em sal. E está falando, olha, isso aí não presta para nada, você pisar em sal. Você tem que ser sal. Do ponto de vista espiritual, você tem que fazer a diferença, você tem que aparecer, você tem que ser capaz de esterilizar aquele lugar do pecado, né? Da podridão, que é aquele exemplo que eu falei, que o sol também se presta para salgar carne ou salgar peixe, para ele não estragar. E você tem que ter humildade, não é ficar aparecendo, nada, às vezes agir, irmãos, e de modo humilde, sem jactância, entende? Sem querer falar, não, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu não tenho pecado. Nada disso, irmãos. A melhor maneira de você transparecer a Jesus é através do seu amor, de você dar amor para as pessoas. Deixa só mais pouquinho lá, pastor, só para completar aqui o Mateus 5, agora o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Olha, irmãos, nem se acende a candeia é a iluminação, né, a lamparina, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire, eu falei que é aquele vaso bem grande que eles usavam para colocar grãos, é um vaso bem fechado. Se você colocar uma iluminação lá dentro, ela não aparece. Mas onde tem que colocar a luz? No velador, né? Em cima, você tem que mostrar a luz de Jesus. E é isso que eu falei, nem sempre julgando, nem sempre dizendo eu sou bom, eu sou santo, eu não peco, não é nada disso, irmãos. Muitas vezes é mostrando o amor de Deus, transparecendo o amor de Jesus, que você pode levar o evangelho para uma pessoa. Verso 16. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, às vezes, muitas vezes, pelas nossas boas obras, as pessoas vão ver Jesus em nós. Amém, irmãos? Essa palavra que eu trouxe para a reflexão, eu vou fazer só uma pequena oração para a gente dar continuidade. Senhor Jesus, queremos ser sal, Pai. Queremos ser luz, Senhor. Nos capacita, Senhor, para isso, Pai. Nos apresentamos agora diante de Ti, Senhor, em comunhão com os irmãos, Pai, com o nosso coração aberto, Pai, para que Tu possas fazer Tua vontade em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, todos que ouvirem essa palavra, abençoe os irmãos que estão aqui, Senhor, abençoe esse culto, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.